A neve tinha ficado preta por causa dos incêndios, e ainda assim eles continuavam vindo. Numa manhã em que o horizonte era um borrão de fumaça e o ar tinha gosto de óleo quente, um único tanque podia decidir se um vilarejo continuava um ponto no mapa ou sumia sob covas recém-abertas. A história que eu quero contar passa por metal e lama, por fábricas e campos congelados, mas sempre se inclina para uma ideia: que o tanque soviético não era apenas uma máquina de aço. Era uma resposta viva a uma geometria brutal da necessidade, simplicidade forjada em números, e números martelados em táticas por homens exaustos. Homens que aprenderam a transformar sobrevivência em vitória. Cada modelo que vou acompanhar é uma variação dessa resposta. Cada um é um capítulo do mesmo argumento teimoso, que massa, adaptação e a garra da tripulação podiam superar a excelência técnica se essas qualidades fossem combinadas do jeito certo. Ao primeiro clarão de 1941, o KV-1 roncou como um anacronismo no caos. Era pesado, e parecia pesado. As tripulações amavam o tanque porque parecia que tinham uma pequena fortaleza sob as mãos. O peso trazia perigo. O motor tossia sob neve profunda e a transmissão odiava marchas longas. Mas, nas raras vezes em que encarava um canhão alemão de 75 milímetros a curta distância, ele fazia algo raro na frente oriental. Aguentava a pancada e devolvia o tiro, enquanto os homens lá dentro xingavam e sangravam. Para o soldado, havia conforto naquela massa. A joia escondida do KV-1 é pequena e muitas vezes passa batida. É o efeito psicológico. Tripulações de Panzer alemãs que viam aquela torre arredondada e as chapas grossas aprendiam a ter cautela. O medo, nesse campo de batalha, podia ser fabricado tão certo quanto um projétil. Depois veio o T-34, o Leviatã do mito e o cavalo de batalha silencioso da realidade. Ele não chegou como perfeição, e sim como uma ideia no momento certo. Blindagem inclinada que oferecia pouca espessura ao projétil. Esteiras largas que passavam por cima de lama e neve. Um canhão de 76 milímetros, bom o suficiente, e que podia ser produzido em fábricas que antes faziam tratores. O gênio do T-34 estava na recusa em ser precioso. Soldas substituíram rebites, tripulações trocavam rádios por latas extras de combustível. E quando surgia um problema de projeto, a fábrica resolvia com um novo lote no próximo comboio. Por trás do T-34 havia uma máquina social inteira, mulheres em bancadas de rebitagem, equipes ferroviárias remendando locomotivas, comissários inclinados sobre plantas. E esse é o primeiro segredo que a maioria dos mapas de guerra esconde. O poder de um tanque era metade calculado em aço e metade em logística humana. Com o passar dos meses, os alemães descobriram que conseguiam destruir um T-34. Mas será que derrubavam os próximos 10 que vinham atrás? A resposta era não, e foi aí que o impulso começou a se formar. O impulso virou doutrina quando as tripulações viraram improvisadoras. O T-70 de torre pequena, desajeitado e apertado, ensinou uma geração de jovens motoristas a conduzir com jeito suas máquinas por pântanos onde unidades maiores atolavam. Não era glamuroso. Era trabalho minucioso em cabines geladas, com engrenagens que mordiam como dentes frios. Mas aqueles tanques estranhos e ágeis fechavam brechas. Mantinham as linhas de suprimento. E quando eram perdidos, os homens aprendiam a remendar motores no escuro. A joia escondida aqui é simples. Alguns sucessos no campo de batalha, atribuídos a grandes ofensivas, vieram na verdade de tanques pequenos fazendo um trabalho pesado que ninguém via. Reparar uma ponte, rebocar uma peça de artilharia, ou atrair a atenção do inimigo enquanto formações maiores se reposicionavam. Depois a guerra exigiu mais do que números. Exigiu uma resposta à blindagem e aos canhões de longo alcance. O IS-2 saiu dessa exigência como um veredito. Trazia um canhão de 85 milímetros que perfurava a blindagem alemã à distância e uma tripulação treinada para pensar na sua fera como uma rompe-linhas. Se o T-34 era o brigão, o IS-2 era o uppercut de um boxeador profissional. Os homens lá dentro sentiam uma confiança nova. Essa confiança cobrava um preço. O IS-2 era caro, era lento de produzir.
e pedia combustível como um bicho faminto. Aqui vem o momento ahá. A supremacia de um tanque de campo de batalha não dependia só do poder de fogo. Ela nascia do casamento entre os T-34 mais simples, que aguentavam as perdas, e os IS-2, menos numerosos e mais afiados, que exploravam as brechas. Pense nisso como peças de xadrez, peões e torres. Os peões deixavam a torre atacar. O destino apertou mais. Verão e inverno se revezavam nas planícies. Em Kursk, a linha endureceu. Virou algo que se mediu por gritos humanos e limalhas de metal. Foi onde a doutrina encontrou a escala. O ISU-76 e o ISU-152, canhões autopropulsados e plataformas de assalto monstruosas, tinham funções que se sobrepunham e disputavam espaço. O Su-76 era mais enxuto, mais numeroso, uma espécie de ambulância convertida em instrumento ofensivo. Apoiava a infantaria. Eliminava alvos leves com um canhão de 75 milímetros. As tripulações se inclinavam para fora. Vozes roucas acendiam cigarros contra o frio. O ISU-152 levava um obus de 152 milímetros. Ele chegava como o som de um sino de igreja anunciando a desgraça. Contra fortificações e blindagem concentrada, entregava um poder delirante e aterrador. A joia escondida aqui é tática. Os comandantes descobriram que combinar veículos rápidos e substituíveis com um punhado de monstros pesados, porém limitados, criava um ritmo na batalha. Morder, segurar, golpear. As formações alemãs penavam para quebrar esse ritmo. Tudo isso chegou a um crescendo na grande ofensiva de verão que veio em seguida, quando 1000 tanques não só cruzaram um rio, eles cruzaram uma linha na mente dos homens. O terreno virou um cálculo de suprimento e surpresa. As tripulações aprenderam a ler o mapa não como papel, mas como cheiro e som, o fedor de diesel, o chocalhar das lagartas, o assobio fino dos tiros chegando. Em um único dia, colunas de T-34 avançaram por vilas despedaçadas. Os Su-76 mantiveram a infantaria viva à queima-roupa. Os IS-2 e os ISU-152 abriram clareiras por entre casamatas. E os operários na retaguarda reconstruíram o que se perdeu para manter a maré avançando. O clímax não é uma única explosão. É uma costura de eventos onde material e moral se encontram. As linhas alemãs cederam, não porque um tanque fosse invencível. Cederam porque os soviéticos aprenderam a harmonizar modelos como uma orquestra de desgaste e choque. Mas por trás de cada triunfo técnico havia homens que pagaram com bolhas, congelamento e últimas cartas para casa. As tripulações contavam histórias sobre a fumaça com gosto de ferro e sobre como o silêncio depois de um tiroteio parecia o mundo prendendo a respiração. Eles xingavam torres travadas, vibravam quando os rádios funcionavam, e às vezes, numa noite em que as estrelas apareciam além de uma linha de árvores esfarrapada, um comandante abria mapas e se perguntava em voz alta se o preço tinha valido a pena. A conclusão final, amarga, é esta. Os tanques mudaram a frente porque mudaram como as guerras eram travadas. Mas eles não podiam mudar o custo. As fábricas podiam produzir T-34 até as lagartas ficarem quentes, mas não podiam preencher o vazio deixado pelos mortos. Quando os últimos tiros caíram e as ruínas esfriaram, campos rasgados em lama e metal ganharam novos usos. Fazendeiros catavam estilhaços da terra. Crianças achavam lagartas enferrujadas e brincavam de reis com elas. A indústria continuou girando porque precisava, e as lições viraram manuais e foram sussurradas pelos quartéis. A verdade maior é simples e dura. Esses 5 tipos, os pesados, os enxutos, os feitos para golpear e os feitos para sustentar, fizeram mais do que participar de batalhas. Eles permitiram a uma nação exausta converter sofrimento em movimento e concessões técnicas em um ritmo imparável. As máquinas sozinhas não venceram. Eram instrumentos de uma resiliência humana maior, uma aritmética implacável. Nela, projeto, produção e a vontade endurecida das tripulações transformavam o metal em meios de sobrevivência. É por isso que, anos depois, quando um homem pega uma cápsula enferrujada num campo e a vira na mão,
Ele segura um pedaço do argumento com que eles lutaram. Um objeto pequeno e frio que um dia decidiu se homens viveriam para ver outra manhã. Se você curtiu isto, toque em curtir e se inscreva. Isso ajuda muito. E deixe um comentário rápido dizendo de onde você está assistindo. Os Estados Unidos, o Reino Unido, o Canadá, a Austrália ou qualquer outro lugar do mundo. A sua resposta ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas como você.